Meu nome é Paulo Viana, sou analista de sistemas e trabalho há mais de 30 anos com informática. Eu tenho feito vídeos sobre o assunto. Os 3 primeiros foi sobre o estabilizador de voltagem. O primeiro equipamento que você compra antes de você comprar o computador em si, vai protegê-lo da rede elétrica, onde eu abordei completamente o assunto. Nos 2 seguintes eu falei da história dos computadores e falei do Apple, o primeiro computador de sucesso, né, comercial. Falei do Sinclair, do TRS-80, do IBM PC e do MSX, né, os computadores pessoais. Antes eu tinha falado, é claro, do mainframe, da IBM, o grande porte, né, surgiu em 1946, e que também houve uma evolução de todos eles até hoje, né? É claro que o formato do vídeo resolvi mudar para tornar ele mais dinâmico e apresentar novos assuntos, que à medida que nós vamos avançando, nós vamos começar a apresentar dicas, a falar de coisas mais abrangentes que computadores. Por exemplo, hoje eu já pretendo introduzir mais assuntos, mais vocábulos, né? E além de continuar a história do IBM PC. Aguardem. Antes de continuar a história do IBM PC, vamos retornar um pouco na história. Quando criou-se o Apple, o TRS-80, MSX, essas coisas, né? Vamos falar daquela época, década de 70, 80. Que paralelamente à criação do computador, o que aconteceu? Eu citei o medo da IBM de fazer o seu PC se tornar uma ameaça. Por quê? Porque criou-se um termo chamado de downsizing, D-O-W-N-S-I-Z-I-N-G. Down, descer, size, tamanho, ing, a terminação ing, de ando, né? Terminando, descendo de tamanho, downsizing, né? O downsizing se constitui de quê? De reduzir a plataforma de informática para trabalho, reduzir de nível, quer dizer, substituir um equipamento grande para um menor, né? Reduzir de tamanho, downsizing. Quando você pega uma roupa que está grande, vou pegar do armário uma menor, você está fazendo downsizing, você está reduzindo de tamanho, você está diminuindo. O downsizing é uma diminuição. Então, toda vez que você pega aquele computador grande, com torre, com fundo falso, ar-condicionado, tudo gigante no andar inteiro, que é um equipamento caro, que nem toda empresa, as microempresas, pequenas empresas, não tem acesso a essa informática, que é muito cara. Geralmente é uma birô de serviços que aluga um grande porte, um mainframe, para sublocar isso, para esse serviço para terceiros, né? Essas pequenas empresas e microempresas não aguentam essa estrutura, é muito cara. Elas precisam de um computador menor, que é o que seria o computador pessoal, entendeu? Ou um grupo de computadores pessoais, né? Então essa redução do grande porte, você substituir o grande porte pelo microcomputador pessoal, você está fazendo downsizing, você está reduzindo de tamanho, entendeu? E esse downsizing é um risco para o gerente de sistemas,
o gerente de sistemas assume um risco grande. Esse downsizing pode não dar certo, né? Você tirar o grande porte mainframe, né, e botar um computador pessoal, pode dar errado. Quem diz que vai dar certo? Quem garante que vai dar errado ou vai dar certo? Ninguém garante. É um risco para o negócio, né? Você está reduzindo um time que está ganhando por um que pode perder, né? Principalmente naquela época, quando os computadores pessoais ainda não tinham aquela maturidade. Que maturidade que eu estou falando? Por exemplo, o computador pessoal por si só, ele é um computador pessoal para uma pessoa, né? Ele é pessoal para uma pessoa, ele é um computador isolado, ele é uma ilha isolada, né? Ele é pessoal, então ele é um computador para uma pessoa, não é para um grupo de trabalho, não é para o mercado corporativo, ele não foi criado para isso. Ele foi criado para ficar no mundo doméstico, no mercado doméstico, dentro da casa das pessoas. Você ia botar um computador na sua casa, né? Para uma pessoa, no máximo para uma família, né? Para fazer finanças pessoais, para fazer a sua economia doméstica, né? Então, o computador era stand-alone nessa época. Stand, manter. Alone, sozinho, manter sozinho. Computador sozinho. Ilha isolada, computador isolado para uma pessoa. Então, o que aconteceu? Essa ideia de computador isolado não ficou para sempre. Alguém veio e falou, poxa, posso ligar esse computador com esse. Justamente o assunto que eu estava abordando nos 2 primeiros vídeos da história dos computadores. Eu falei que a IBM sentia essa ameaça, que pudessem ter a ideia de unir computadores pessoais, entendeu? Então, ela criou um computador bastante limitado, mas que com essa ideia de união, de ligação entre computadores, poderia se tornar uma ameaça maior para o grande porte. Então, à medida que o computador, alguém pensou em ligar um ao outro e fazer uma conexão entre computadores pessoais, houve a ideia de rede de computadores. Então o computador ia deixar de ser um isolado, de ser um stand-alone, para ser uma rede de computadores, ou seja, um computador ligado a outro e compartilhando dados, compartilhando disco rígido, né, HD, compartilhando impressora e aí com essa rede de computadores a penetração do computador pessoal no mercado corporativo, nas empresas, ganharia força, como ganhou. Apareceu as redes de computadores, os computadores foram ligados um ao outro, permitindo o uso no ambiente de trabalho. E isso, você vai ver que isso é uma ameaça para o grande porte, embora o grande porte seja um equipamento protegido por lei, né? Para empresas grandes, bancos, né? Eles não podem assim fazer o downsizing, né? Eles têm que respeitar a lei. Então, mas algumas empresas, empresas pequenas, todo mundo sabe que não tem aquela verba para informática, então vai usar o quê? Uma rede de computadores, computadores pequenos, computadores pessoais que são ligados um ao outro, fazendo uma rede de computadores. Tá entendido? Podemos prosseguir. Nós vamos ver que a rede de computadores não é uma coisa nova. É uma coisa mais antiga ainda que o computador pessoal. Porque o grande porte, o mainframe, ele já se caracterizava por isso. Os computadores de grande porte, eles não eram ilhas isoladas. Eles não eram computadores pessoais, né? Eles eram computadores para um ambiente de trabalho. Então, naturalmente, todo tipo de software e todo tipo de hardware que você inseria no contexto do grande porte, ele era usado por um grupo, contabilidade, patrimônio, RH, né, recursos humanos, pagamento, vendas, né, todos os setores, todos os segmentos da empresa, eles eram agrupados. O nome disso era agrupamento, né? Você fazia relatórios agrupados, por grupo. Então os relatórios saíam por grupo e havia
nesses ambientes de trabalho, uma pessoa que separava os relatórios, fazia a separação, levava para cada departamento. O resultado do processamento de dados era departamentalizado, porque eram assim, segmentados por parte da organização: pagamento, patrimônio, contabilidade, recursos humanos. Cada um recebia o seu relatório e uma pessoa, um boy, né, um auxiliar de serviços gerais, levava o relatório de carrinho até o departamento para o gerente analisar os dados, né? O computador, ele não era uma ilha isolada, porque ele era agrupado com os setores, os segmentos da empresa. Ele tinha uma impressora, que era uma impressora compartilhada para todas as empresas, e uma pessoa que separava os relatórios para levá-los. Então, era um uso de uma rede. A filosofia já era de rede de computadores, a filosofia já era departamental, a filosofia já era para uso corporativo, já era caracterizado por compartilhar um equipamento por setores. O compartilhamento, a ideia de compartilhar, também está dentro do conceito de uma rede de computadores. Porque numa rede de computadores você vai o quê? Compartilhar um computador, você vai compartilhar uma impressora, você vai compartilhar um relatório, você vai compartilhar um sistema. A ideia de compartilhamento, entendeu? Está implícito numa rede de computadores. Que quando você liga um computador no outro, o que você quer fazer? Você quer compartilhar dados de um com o outro. Quando você compartilha 2 computadores e uma impressora, você quer fazer o quê? Que os 2 computadores imprimam naquela mesma impressora. Então a ideia de compartilhamento, ela vem junto com uma rede de computadores. Portanto, a ideia de rede de computadores, ela já vinha anteriormente, já vinha no grande porte. O grande porte já era compartilhado, já era uso compartilhado. A empresa mantinha uma estrutura de deslocamento dos relatórios para cada departamento que usava a mesma impressora. Entendem? Então a ideia de impressora compartilhada por um departamento inteiro já era comum no uso do grande porte. Então no computador pessoal a mesma coisa aconteceu. A ideia é a mesma. Eles passaram a falar, vamos dar mais poder ao computador pessoal, vamos ligar um ao outro, fazer exatamente o que já se fazia no grande porte. Então esse medo da rede de computadores, da ligação entre computadores, e isso fazia com que o computador pessoal migrasse para o ambiente corporativo, era normal da IBM ter se preocupado com isso, ter feito um PC bem limitado para que esse compartilhamento não chegasse a ameaçar o grande porte dela, não é óbvio? Agora sim, você já começa a sentir o porquê que a IBM não começou já imaginando um sucesso comercial gigante, imaginando que não adiantava eles limitarem, que eles iam ter que expandir, entendeu? Aí essa ideia de ter pouca memória ia acabar tendo que fazer algo para superar aquelas capacidades que eles davam. Então é isso. Vamos continuar falando dessa história e de como foi se desenvolvendo a coisa. Antes de nos aprofundarmos nas redes de computadores e conhecermos a sua história completa, a primeira rede de computadores, quais foram as próximas, os tipos de redes de computadores, vamos nos preocupar agora um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar do que eu falei no vídeo passado, né? Vamos voltar um pouquinho lá. No porquê que nós usamos o sistema binário, nós usamos o sistema decimal, o que é binário, o que é decimal, o que é hexadecimal, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque vai ser importante para a gente entender sobre capacidade, sobre tamanho, sobre velocidade de comunicação, essas coisas, né? Porque a gente tem que ter, assim, paralelamente aos assuntos que vão sendo abordados, a gente tem que ter um entendimento, digamos, mais
específico, né? Então vamos lá. Eu falei na vez passada que o ser humano utiliza o sistema decimal, sistema numérico, né? Sistema numérico. Eu disse que o formato do vídeo ia mudar, então eu já estou fazendo essa mudança agora. O sistema numérico, tá? É o sistema pelo qual nós adotamos os números, nós enxergamos os números em quantidade de algarismos. Qual o limite em algarismos que nós vemos o nosso sistema, o sistema de números, né? Então, nós, seres humanos, nós temos 10 dedos. Com nossos 10 dedos na mão, é mais fácil contar o quê? 10 algarismos. Eu estou colocando assim, mas é isso mesmo. Nós temos 10 algarismos. No nosso sistema é de 10 algarismos ou decimal por conta dos nossos 10 dedos, né? Nós, né, humanos, os hominídeos. Os hominídeos usam esse sistema. E os computadores? Os computadores eles têm o quê? Eles são compostos de quê? Os computadores. É um circuito digital. E um circuito digital, ele se caracteriza por ter portas lógicas. Aberta ou fechada. Alguns associam isso a ter também duas tensões ou duas tensões, né? Caracterizado por dois estados ou dois estados, né? Ou, no caso aqui, nós vamos colocar parênteses, 2 dedos. Podemos dizer que o circuito digital tem 2 dedos, não tem 10 dedos. Por isso, tem 2 algarismos, né? Ou binário. Sistema numérico binário. Então, decimal tem 10 algarismos. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui é o que? 0, 1. Certo? É 0 ou 1. Só tem 2. Certo? O computador, ele só entende isso aqui. O fato do computador entender somente o binário é sinônimo da gente afirmar que o computador ele só entende linguagem ou código de máquina. Quando a gente afirma linguagem ou código de máquina, a gente efetivamente está se referindo ao fato de que eles só entendem um conjunto de zeros e uns. Tá? Esse é o código de máquina, zeros e uns. É o que o computador entende. Vamos fazer uma analogia com o quê? Com o CD de música que você tem, que você conhece.
ou qualquer decodificação de vídeo, decodificação de música, qualquer DVD ou CD de vídeo ou música que você possua. Dentro de um CD, tá? Você sabe o que é um CD? Compact Disc. É um chamado o disco laser, né? O CD de áudio laser, o laser disc, né? Digamos assim, o compact disc. Você sabe o que é? Você sabe o que é MP3, o que é MP4, você sabe mais ou menos o que é. Todo mundo já sabe hoje, quando você, me empresta aquele MP3 seu, aquele MP4, né? Hoje já tem aparelhos no carro que leem MP3, né? MP4, vídeo. Não, tudo que é áudio e vídeo é decodificado. Há um processo de decodificação. Por quê? Porque ele vai transformar tudo que é 0 e 1, né, uma sequência de zeros e uns, numa coisa entendível, num áudio ou num vídeo. Existe uma decodificação aí. Por quê? Por que tem dentro de um CD? O que você pega? Quando você pega um CD, o que você vê dentro do CD? É um círculo, né? Um cilindro, né? Com um buraco no meio. Quando você põe, o buraco está no centro, né? Quando você põe no aparelho, tem um feixe de laser que fica lendo. É um feixe laser. Você sabe que o equipamento é laser. Tem um feixe laser ali. E o que o feixe laser faz? Ele vai girar aquele CD. O CD vai ficar girando. Assim, ele está naquele formato que ele gira. O CD gira. E o que o feixe laser vai ficar fazendo? Ele vai passar o laser. O CD vai passar ali, vai ficar girando, e o feixe laser vai ficar lendo alguma coisa enquanto ele está girando. O que ele vai ficar lendo? O laser vai passar ali e vai ver se, o feixe passou para o outro lado. Então é o que? É 1. Não passou, é 0. Passou, é 1. Não passou, é 0. Então, pelo feixe laser, que joga o laser, e no outro lado, o sensor, né, por um espelho, naturalmente, avisa que não passou, então é 0. Passou, é 1. Então ele vai ler o que? Uma sequência de zeros e uns. Dessa maneira, ele está o quê? Quando o aparelho ele gira o CD, ele está apenas observando uma sequência de zeros e uns. Se o laser passou ou não passou. O laser passou ou não passou. Passou ou não passou. Passou ou não passou. Passou ou não passou. Passou, passou. Não passou. Passou. E aí isso vai ser decodificado numa sequência de zeros e uns. Vai ser entendido dessa maneira. Aquela sequência de zeros e uns, ele vai transformar isso numa coisa que você vai entender. Ou é uma música, ou é um vídeo, ou é um programa de computador. Vai haver aí uma decodificação. Mas o que ele está lendo é uma sequência de zeros e uns, dessa maneira que eu estou afirmando. Olha. E por que aquele CD ele é um CD gravável ou regravável? Porque o regravável tem a habilidade, você vai ter a habilidade de transformar quimicamente o CD de uma forma que ele esteja no modo original, sem os buraquinhos, né? E o CD que você grava, ele vai ser queimado, a queimação dele é fazer os buraquinhos que são os algarismos 1, né? O buraco aqui, o laser passa, é o 1. Então você vai fazer o que? Ele vai queimar os buraquinhos. Onde tem 1, ele vai queimar. Onde não tem nada, o estado vai ser não. O laser não vai refletir, não vai passar, entendeu? O estado, os dois estados, aberto ou fechado, é que vai fazer a sequência de zeros e uns, tanto no CD quanto no próprio código que você tiver na máquina, o seu arquivo que você está gravando no PC, ele é uma sequência de zeros e uns também, tá me entendendo? Para o computador é 0 e 1. É o que ele entende. É o famoso código de máquina.
a linguagem de máquina, é a sequência de zeros e uns. É isso que você tem que entender, apenas isso. É simples nós deduzirmos que uma sequência de zeros e uns vai gerar um código de máquina muito grande e não vai ser fácil entender, certo? Se a gente pegar uma sequência de zeros e uns assim, a gente vai entender fácil? Não vai. Mentira quem falar que é fácil entender uma sequência de zeros e uns. Vai dar 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O que é isso? Você não vai saber. Você não vai conseguir entender. Então, o homem resolveu abreviar o sistema binário, né? Fazer outros sistemas, criar outros sistemas para abreviar, para reduzir o tamanho desse código e poder entender melhor. Você está me entendendo? E ao mesmo tempo, o sistema binário, ele, como é um grupo, como é a sequência binária e como é extensa, ele tem ali um código, um destrinchamento, uma complexidade maior, digamos assim, por uma complexidade maior, uma extensão maior, entendeu? Para você reduzir isso, você converte do binário para outros sistemas, né? Mas, assim, antes de falar dos outros sistemas, vamos entender pelo menos uma coisa. Uma letra, um caractere, tá? Tipo assim, a letra A, a letra B, qualquer letra do nosso alfabeto, qualquer símbolo que exista na face da Terra, ou melhor, falando melhor, não é qualquer um, porque pode ter milhares, né? Mas uma tabela com até 256 caracteres, né? Digamos 256, ou grupos de 256 caracteres, né? A gente pode montar esse grupo de caracteres numa tabela, tá? Na época do grande porte, essa tabela, o padrão dela tinha um nome, tabela EBCDIC, ou dicionário EBC, né? EBCDIC. É como se fosse um dicionário de caracteres, E, B ou C. É isso aí, EBCDIC. Era o antigo dicionário, a antiga tabela de caracteres, certo? Na época do computador pessoal, o PC, ele não utilizou o EBCDIC, não. O EBCDIC é uma tabela do mainframe, tá? No PC, uma instituição chamada American Standard Code criou o ASCII. Então, quando você ouvir falar em ASCII Code ou código ASCII, é a tabela ASCII. Tabela ASCII. Então tem a tabela BCDIC e a tabela ASCII. No mainframe é BCDIC e no PC o ASCII. A tabela ASCII. São tabelas diferentes, mas hoje em dia a gente pode converter uma para outra. O A tem um código nessa tabela e tem um código diferente nessa, mas você pode simplesmente, quando você quer converter para ABCDIC, você muda o código dela. Quando você quer converter para ASCII, você muda o código. É o código que muda, certo? Um código na tabela ABCDIC e um código na tabela ASCII. A tabela é um tipo assim, uma lista com letra, caractere e o seu código, seu respectivo código numérico, né? Então, digamos assim, é uma tabela que você reúne 256 caracteres ali, você agrupa eles e bota um código para cada um. A ABCDIC é do grande porte e a ASCII é do PC.
Então, nessas tabelas, um caractere dessa tabela, um código dessa tabela, é representado por um byte, tá? Um byte. Um código da tabela ABCDIC ou ASCII corresponde a um byte. Um código da tabela significa um byte. E um byte corresponde ao quê? A 8 bits. 8 bits. Hoje nós podemos dizer isso. São 8 zeros e uns. 0, 0, 0, 0. São 8. Ou 1. Né? É um conjunto de 8 bits. 8 zeros e uns. 8 unidades binárias. Certo? Isso aqui representa um byte, que representa um código na tabela. Isso hoje. O ABCDIC é um pouco diferente. O ABCDIC basta 6 bits. Né? Então, para efeito do mainframe grande porte, o ABCDIC utiliza, ele representa um código da sua tabela com 6 bits. Época do grande porte. No PC, isso assim foi recompilado, né? Digamos assim, retrabalhado, digamos assim, reanalisado. E um byte é representado por 8 bits. Entendeu? Agora, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou o ovo da galinha, ninguém sabe, né? Quer dizer, a Bíblia diz que foi a galinha. Depois veio o ovo, porque existe a necessidade de ter criado a família, né, para isso, né? Então Deus criou o adulto para depois fazer o filho, né? Adão veio primeiro que os seus filhotes, né? Veio Adão e Eva primeiro. Então apareceu Adão e Eva, simplesmente. Então o que acontece? A gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, assim, entre aspas. A gente deduz uma coisa, o pessoal deduz outra. Da mesma forma, a gente não sabe o que gerou isso. Se é simplesmente o fato do primeiro processador do PC, o primeiro microprocessador do PC ter sido 8 bits, mas os 8 bits que formam um byte, tá? Eles capazes de representar um símbolo, né? Digamos assim, do nosso conjunto de símbolos, da nossa tabela. Então, no começo eram 6 bits que representavam um símbolo. Depois, alguém passou a adotar 7. E, finalmente, passou para 8 bits. O número de uma sequência binária capaz de representar um código da tabela. Tá? Seja ABCDIC, seja... Eles são capazes de simbolizar, né, de representar um caractere ou símbolo, né, da tabela ABCDIC e ASCII. Então, por exemplo, se você tem uma sequência de 64 bits, você pode, na sequência de zeros, 64 zeros e uns, você pode assim, entender que dividindo 64 por 8 bits, né? 64 bits dividido por 8 dá quanto? 64 dividido por 8 dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, significa o quê? Que você tem uma sequência de 8 bytes ali, porque cada byte são 8 bits, né? Então, se você tem um computador que é 64 bits, por exemplo, capaz de trazer e levar
64 zeros e 1 de uma vez, mas num ciclo de processamento, você na verdade tem um computador capaz de carregar 64 dividido por 8 bytes. Então 64 bits carregam 8 bytes, certo? E 8 bits carrega apenas 1 byte, correto? Certo? Tranquilo, né? Se você tem um computador 16 bits, você está carregando 2 bytes. Tranquilo, mole, é só dividir por 8, que você sabe quantos bytes você está lidando, né? E bytes é igual a um símbolo da tabela de caracteres. É difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Você não precisa nem decorar isso. Isso vai ser automático dentro de você. Você está entendendo? Quando você for numa loja e você tiver exposto a essa informação, 16 bits, 64 bits, você já sabe o que é. 16 bits são 8 vezes 2. Então, são 2 bytes. Ou seja, ele leva e traz 2 símbolos da tabela ASCII de uma vez. Ele trata isso num ciclo de processamento. Uma viagem que o processador faz, ele leva e traz 2 bytes, se for 16 bits. Se for 64 bits, ele leva e traz 8 bytes, 8 caracteres, 8 símbolos. Tá? Da mesma forma, o tamanho da memória. Se você tem um computador com 1 megabyte, significa que ele é capaz de armazenar na memória, nessa memória, 1 milhão e cacetada de bytes, né? Porque o que acontece? Vamos falar agora de tamanho de memória, né? Vamos falar aqui agora. 1 byte é um símbolo, um caractere. Tá? Porque um caractere é capaz de ser representado por 8 zeros e 1s. 8 bits. 1 kilobyte vamos falar em português. 1 kilobyte. 1 kilobyte ou 1 KB, tá? São 1024. 1 kilobyte são 1024 bytes. Ou então, se o computador tiver 1 kilobyte, essa memória, ela armazena quanto? Só 1024 símbolos. Só 1024 caracteres. Da tabela ASCII. Certo? Se você tem 1 megabyte, você tem o quê? 1024 vezes kilobytes. Você tem 1024 kilobytes. Você multiplica sempre por 1024. A multiplicação por 1024 é que faz o megabyte, o terabyte. Você sempre multiplica o anterior por 1024. Então é 1024
por 1024 por 1024. Então cada 1000 a mais, na verdade, são 1024 no binário, tá? Algumas pessoas confundem isso ou desvirtuaram isso. Então algumas correntes só multiplicam por 1000. O que é 1 megabyte? São 1000 kilobytes. É 1 milhão de bytes. Mas isso é uma representação abreviada na realidade. Precisamente são múltiplos de 1024. Então, kilobytes é 1024 bytes. Megabytes são 1024 vezes 1024 bytes. O terabyte, o gigabyte, né, é 1024 vezes 1024 vezes 1024. O terabyte é 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024. Cada vez que você progride a nível de 1000, na ordem de 1000, né, na capacidade de memória, você vai de byte para kilobyte, você multiplica por 1024. Vai para megabyte, multiplica por mais 1024. Vai para gigabyte, põe mais 1024 nisso, vezes 1024. Vai para terabyte, multiplica novamente por 1024. Então é 1024 vezes 1024, faz o megabyte. 1024 vezes 1024 vezes 1024 faz o... Então, para você saber o número, a quantidade total de bytes ou de bits, primeiro você multiplica a quantidade certa de 1024. E por que eu falei que a gente precisa entender esse lance de sistemas numéricos, binário, para a gente se aprofundar no tema rede de computadores? Porque antes de você falar de rede de computadores, a gente precisa entender comunicação de dados. E a comunicação de dados tem uma velocidade. Para você ligar dois computadores, você está falando de comunicação, você tem que fazer um se comunicar com o outro. E existe aí uma velocidade de dados, uma velocidade de transferência de dados. E a gente hoje sabe que a velocidade de transferência de dados está no nível de banda larga, né? Por isso, nós conhecemos hoje a banda larga por computadores que têm a partir de 1 megabit. A partir de 1 megabit de velocidade, 1 megabit por segundo, né? Então, em 1 segundo, você transfere 1 megabit. Não é 1 megabyte, não, é 1 megabit. A gente já viu o que é 1 kilobyte. Já vimos o que é 1 megabyte. Mas o conceito de 1 megabit a gente tem que traduzir, porque 1 byte são 8 bits. Então, 1024 bits. Certo isso aqui? Megabyte, a gente tem que multiplicar 1024 vezes 1024 bits. E gigabyte vai fazer essa multiplicação em mais uma vez, né? Vai fazer isso aqui vezes 1024 para dar isso aqui, certo? Então, cada vez que você sobe no nível de kilobyte para megabyte para gigabyte, é mais uma multiplicação por 1024. O homem aqui simplificou isso aí e manda multiplicar por 1000, mas está errado. Precisamente é por 1024 que tem que multiplicar. E a gente viu que isso aqui é a quantidade de bytes, certo? Não de bits. Agora, quando você fala de 1 megabit, vamos transpor isso aqui para cá. Quando você fala de 1 megabit por segundo, você quer dizer que em 1 segundo a velocidade de comunicação, né, é do tamanho, ele transfere, ele transporta quanto? Qual o tamanho dessa informação? Quanto de byte, de bit?
1 megabit, ou seja, 1 milhão de bits num segundo. O que são 1 milhão de bits? Para você converter para bytes. Para converter de byte para bit, você tem que multiplicar por 8. Para fazer o contrário, você tem que dividir por 8. É simples, você divide isso aqui por 8 e vai ter a quantidade em bytes. Então, em bytes, quanto é 1 megabit? São 1 milhão de bits dividido por 8. Isso aqui vai dar cerca de... Divide por 10 que é melhor. Divide por 10, você vai ter 100 mil. Né? Dividindo isso aqui por 10, você vai ter 100 mil bytes. Aí sim. Certo? Se você multiplicar por 10, vai dar 1 milhão. Se você dividir por 10, vai dar 100 mil. Dividindo por 8, precisamente, você pega na calculadora e divide por 8, você vai ver aí quantos bytes mesmo, né? Multiplicando, dividindo por 8. Então, para você saber de byte para bit, é multiplicando por 8. Para você saber de bit para byte, divide por 8. Eu estou dividindo por 10 para simplificar. Vai dar uns 100 mil bytes. Entendeu? Mais de 100 mil bytes, é claro. Mais de 100 mil bytes. Você está dividindo por 8, não está dividindo por 10. Então, pega a calculadora aí e faz o cálculo. Eu poderia fazer o cálculo e te dizer agora, que eu não estou com preguiça de usar a calculadora. É isso aí, tá bom? E aí a gente tem hoje 1 megabit por segundo, 2 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, 30 megabits por segundo, e é só dividir por 8 que você vai saber em bytes quanto de informação você está transportando num segundo. Entendeu? Aí você vai ver a velocidade da sua internet ou da sua rede de computadores, tá bom? Eu usei a calculadora, tá? Então eu fui lá e usei a calculadora, descobri que 1 megabit, que são 1 milhão de bits, né? 1 megabit por segundo equivale a dizer que 1 segundo na calculadora, isso aqui dividido por 8, para saber quanto em bytes, tá? Isso aqui vai dar 125 mil bytes, tá? Certo? Então, na calculadora, dividido por 8, isso aqui vai dar 125 mil bytes. Num segundo. Isso não é bom? Não é velocidade boa? Razoável? Tá. Para você saber quanto é 10 megabits por segundo, é só multiplicar isso aqui por 10. Então vai dar 1.250.000 bytes. E se for 30 megabits, multiplica por 30, vai dar 3.750.000 bytes. Pode ver na calculadora. Isso significa dizer o quê? Byte é um conjunto, né? Que vai fazer o quê? Cada byte vai ser um símbolo na tabela de caracteres ASCII, na tabela de caracteres ABCDIC. Entendeu? Esse símbolo, quer dizer, essa quantidade por segundo representa quantos símbolos eu estou transferindo, transportando num segundo, né, uma comunicação de dados, certo? Então, daí você já tem um parâmetro para você ter uma noção da velocidade de transferência de dados, certo? De onde se conclui que a gente vai voltar, a gente vai retornar o assunto para o sistema numérico. Nós vamos voltar lá de novo, porque como eu falei, nós vamos viajar pelas informações de informática, né? Nós vamos viajar no curso de lá para cá,
vamos nos aprofundar, vamos retornar ao assunto original, nós vamos navegar, né? Vamos para lá e para cá, né? Isso é uma fixação do conhecimento. Então, no meu sistema numérico, nós temos 10 dedos, usamos 10 algarismos. O computador tem duas tensões, tem dois estados, tem porta aberta, porta fechada. Então ele é de 2 algarismos, usa o sistema binário. Nós humanos, usamos várias terminologias para definir velocidade, para definir capacidade. Nós já vimos o kilobyte, nós já vimos o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Cada nível que você, a cada nível que você se eleva, você multiplica por 1024 e sabe a quantidade de bytes. Isso é a capacidade de armazenamento do computador, é a tradução da capacidade de armazenamento, quanto de memória, quanto de HD, quantos megabytes, quantos gigabytes, quanto terá um HD de 1 terabyte. Então você multiplica cada nível, kilobytes é 1024 bytes, megabytes, 1024 vezes 1024, gigabytes, 3 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, terabyte, bota 4 vezes aí. E aí você vai, sabendo em bytes a capacidade de armazenamento. Agora, isso, quer dizer, é a compilação, é a dedução de que o computador usa uma linguagem de máquina, um código de máquina, ou seja, uma sequência de zeros e uns. Nós já vimos sobre o CD de áudio, nós já falamos sobre a codificação do CD, um feixe laser transpassando ou espelhando aquele laser, né? Se ele passa é 1, se ele não passa, se ele retorna pelo espelho é 0. Então, o sensor vai memorizar uma sequência vai fazer a capturação num CD de uma sequência de zeros e uns. Essa sequência de zeros e uns vai ser decodificada e vai se transformar num áudio ou num vídeo, né? Nós já vimos isso. Agora, o homem, ele abreviou esse sistema numérico do computador, da linguagem de máquina. Ele não usa só binário, porque se ele fosse usar binário, ele ficaria maluco. Como é que a gente vai traduzir um binário? Um monte de zeros e uns, uma coisa vai ser complicado, não vai ser fácil. Então, para facilitar essa tradução, nós criamos o hexadecimal, tá? Cuja base é o que? 16, tá? O decimal, aliás, vamos começar pelo binário. O binário é base 2. A base do binário é base 2. O decimal é base 10. Para abreviar mais ainda a coisa, para ficar mais codificado, nós criamos o hexadecimal. Nós preferimos falar em hexadecimal, que é base 16. O decimal tem 10 algarismos, o 16 tem 16. Mas como é que isso simboliza? Como é que são os algarismos hexadecimais? Eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois do 9 vem o quê? Vem uma letra. É A, depois B, depois C, depois D e depois finalmente o E. E o F, perdão, 0 a F, certo? Então, perceba aí, nós vamos traduzir isso em miúdos, tá bom? Traduzindo em miúdos, o que acontece? O computador ele só entende binário, ele só entende código de máquina. A gente já viu isso, certo? Eu já falei disso. O computador só entende uma sequência de zeros e uns, é o que ele entende. Agora, o que nós entendemos, nós elevamos o nível
tá? Da linguagem, da forma com que nós comunicamos com o computador, para que haja, no meio desse processo, uma conversão, né? Que no final das contas o computador só vai entender esses zeros e uns. Percebeu? Então, o computador só vai ler 0 e 1. Mas nós elevamos o nível. Nós fazemos isso para que nos facilitar. Nós não entendemos zeros e uns. Para a gente chegar no 0 e 1 e decodificar isso numa coisa palpável, numa programação, ficaria impossível. Não dá para a gente decodificar zeros e uns e transformar aquilo numa linguagem inteligível para nós. Então nós elevamos o nível. Nós usamos o que? Interpretação. Interpretadores. Para ficar entre nós e o computador. Para que fique mais fácil da gente programar o computador, a gente entender o que a gente está programando e o computador, quando no final tiver lá tudo gravado em 0 e 1, ele vai decodificar aquilo e vai transformar aquilo em alguma coisa que ele entende. Para ele entende a sequência binária. Para nós, não, nós não podemos trabalhar com binário. Íamos pirar, nós não íamos conseguir. Nós levaríamos horas para decodificar uma sequência de zeros e uns, e para trabalhar a nível de 0 e 1 a gente ficaria doido. Não haveria condições, impossível. Então a gente trabalha com interpretadores e compiladores que geram aquilo que o computador entende, que geram aqueles zeros e uns que o computador vai entender. Percebeu? A primeira linguagem de um nível inferior que a gente conhece, que a gente trabalha quase a nível de zeros e uns, chama-se Assembly. A linguagem se chama Assembly. O programa que usa-se, né, para programar em linguagem Assembly é o Assembler. O Assembler é o código executável utilizado para entender e para transformar a nossa linguagem, o nosso programa em linguagem Assembly. Vou escrever aqui: Assembly. Assembly é a linguagem. Linguagem do computador? Não, linguagem nossa, humana. Linguagem humana de programação, uma linguagem de programação. Ainda não é o que o computador usa, ainda não é o que o computador lê, interpreta. Ele é a linguagem de menor nível que nós usamos, a mais difícil, para que o computador já consiga ter o código para executar alguma coisa. É o Assembly, essa é a linguagem. Agora, o executável que a gente usa a linguagem Assembly é o Assembler. Assembler é o código interpretador, compilador que vai transformar a linguagem Assembly em código de máquina. Entendeu? Em uma sequência de zeros e uns. Certo? O Assembly é a linguagem. O Assembler é o código executável, o programa executável que vai fazer a tradução dessa linguagem de baixo nível para uma linguagem de baixíssimo nível, né? Que é o código de máquina, que é os zeros e uns. Sacou? Entendeu? Essa é a primeira linguagem, a linguagem mais básica, a linguagem mais primitiva, a linguagem de menor nível que nós usamos, né, para chegar à linguagem de máquina. Ela simplesmente converte aquilo que está em linguagem mais difícil, uma mais difícil ainda que a gente não entende. Nós não entendemos os zeros e uns só o computador. Pelo amor de Deus, o que nós usamos,
que chega a ser de menor nível é o Assembly. E eu vou explicar mais ou menos como é que é o Assembly para vocês, tá? A linguagem Assembly foi a linguagem de mais baixo nível que o homem foi capaz de desenvolver específico para aquele determinado microprocessador, tá? Porque você, quando trabalha com Assembly, você se referencia a endereços físicos do processador, a comandos do processador, endereçamento, tipo de endereçamento daquele processador. Então você está amarrado ao processador que você está trabalhando em Assembly. Então o Assembly é uma linguagem de primeira geração feita para determinado processador, tá? Não tem portabilidade nenhuma o Assembly. O código que você fez para um não vai conseguir ser executado em outro processador. Então é incompatível. O Assembly que você faz para Apple II não vai funcionar no Sinclair, não vai funcionar no PC, nem vai funcionar no MSX. Um não vai funcionar no outro. Ele é restrito, específico de um determinado microprocessador, tá? O Assembly tem essa característica, é uma linguagem de primeira geração. Aí depois veio as linguagens de segunda geração, terceira geração, quarta geração, veio o Basic, o Fortran, depois linguagem de quarta geração veio o DBase, Clipper, linguagem de banco de dados, né? Linguagens orientadas a objeto vieram posteriormente, e as linguagens que hoje a gente trabalha, né? Com outro tipo de ambiente, que é o .NET. Então essas coisas são de linguagem que nós vamos ver posteriormente, certo? Mas na linguagem Assembly é onde nós mais abreviamos o binário. Nós geralmente usamos hexadecimal, que é um outro sistema numérico com 16 algarismos, né? Nós não vamos nos aprofundar muito agora, porque não é interesse no momento. Mas posteriormente, quando nós formos apresentar mesmo o Assembly como ele é, nós vamos ser obrigados a fazer as conversões de binário para decimal, decimal para binário,
decimal para hexadecimal, hexadecimal para binário, binário para hexadecimal e assim por diante, né? E vamos estudar os microprocessadores no próximo vídeo, né? Vamos ver os microprocessadores e vamos ampliar o conhecimento das redes de computadores paralelamente. Eu pretendo com isso fazer uma viagem na informática e se você está gostando do conteúdo, dê o seu like. Se você quer alguma sugestão para algum assunto em especial, faça o seu comentário. Mas não deixe de participar, não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu comentário, tá? É muito importante que você contribua para o conteúdo desses vídeos. Eu pretendo continuar a falar da rede de computadores na próxima oportunidade. E assim, paralelamente, como nós mudamos o formato do vídeo, nós vamos também falar de outras coisas. Vamos falar paralelamente de linguagem, manutenção, essas coisas, né? E vamos dar dicas também. Vamos ter um momento dica para o usuário, dica para você que está querendo conhecer o mundo da informática, tá bom? Um abraço e até a próxima.